É isso, então vamos lá. Então, continuando os estudos sobre pais e filhos, por Kenny Wapnick. Não sei se vocês assistiram os 2 últimos estudos que a gente fez, mas resumidamente, ele disse que tudo que acontece com a gente na nossa infância, que nós chamamos de traumas, na verdade o problema não foi o trauma, foi as histórias que a gente colapsou, congelou na nossa mente e escolhe carregar com a gente até hoje. Isso não diminui o fato e a responsabilidade dos nossos pais ou das pessoas que equivocadamente nos trataram mal ou não deram o cuidado que a gente merecia, que a gente acha que merecia. Mas é a nossa responsabilidade hoje perdoar, né? É a nossa responsabilidade hoje escolher a paz, escolher ser feliz, escolher estar em paz com esse passado. Então, é nossa escolha continuar carregando essas histórias, e aí isso faz parte da nossa identidade. Tudo isso que a gente chama de Bruna, de Silene, de Claita, de Odete, quem eu sou, as histórias que eu carrego, se eu sou, se eu sou rejeitada, se eu não fui amada, se eu sinto que eu não consigo me comunicar direito com as pessoas, enfim. Várias coisas na nossa personalidade que às vezes a gente coloca a responsabilidade pela forma como nós fomos criados na infância, ou a gente coloca a responsabilidade nos nossos pais. Então, esse texto, ele traz a responsabilidade para nós. E agora, o que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Porque, em última instância, lembrando que nós não somos esses papéis, nós somos um em Deus, inclusive os nossos pais. Então, é um convite para a gente abrir a nossa mente, deixar o Espírito Santo trazer à tona tudo aquilo que está fragmentado, congelado ali nas nossas percepções, que a gente ainda carrega como uma identidade, acredita nisso e sofre com isso. Então, vamos continuar. Então, como crianças, não conseguimos escapar fácil de nos ver através dos olhos dos pais. Mas a questão está em que nós, muitas vezes, depois de crescidos, não conseguimos ultrapassar essas percepções. Sim, os pais de Bill o percebiam equivocadamente, mas Bill se agarrou de tal forma a essa percepção equivocada até que conseguiu torná-la sua própria, a respeito de si mesmo. Então, por isso mesmo, Jesus lhe pede, e a todos nós, para deixá-la ir. Não há explicação nem justificativa para se apegar a ela, exceto o desejo de fazer aumentar cada vez mais sua permanência junto ao ego, pensando: sou vítima, coitadinha e inocente. E assim nos escusamos de considerar que seja falha nossa, se nossas vidas são tão atrapalhadas e não conseguimos cumprir adequadamente certas funções, se chegamos a fazê-las. Só esse trecho aqui dá para a gente olhar muito para a nossa própria história, ou provavelmente você conheça pessoas assim na sua família, amigos que realmente se segura na identidade de vítima, coitadinha e inocente, por vários motivos. Fui rejeitada, não fui criado pelo pai e pela mãe, ou sofro de uma doença desde a minha infância, ou sofri abusos emocionais, físicos. Várias histórias que, perante o mundo e olhando aqui com os olhos do ego, são histórias pesadíssimas, mas que esse adulto ainda carrega em si e coloca a culpa nessas situações pelos fracassos das suas decisões diárias, né? De não conseguir prosperar na vida, ou de não conseguir manter um relacionamento. Ah, porque eu tenho problema com o pai, então agora eu não consigo ter um bom relacionamento com meu marido, porque eu fico projetando essa relação que eu tive com meu pai dentro de um relacionamento. Quantas vezes a gente não ouviu isso ou justificou situações assim? Então aqui tá sem véu. Aqui quem quer ver, vai ver. É para a gente tirar todas as nossas historinhas da mente. Entender que se hoje eu agarro algum aspecto da minha identidade, onde eu justifico que por conta disso
eu não sou feliz, eu não estou em paz, é porque eu escolho que assim seja. A mente que toma a decisão fez uma escolha. Então, a mente que toma a decisão está olhando para essas histórias, está dando realidade para isso e está carregando isso. Porque essa mesma mente que toma a decisão pode tomar a decisão pelo Espírito Santo e se lembrar que ela é perfeita como Deus a criou, que ela é um em Deus, né? Que ela é um ser eterno. Se lembrar desse perdão. É bem desafiador, né, para o nosso ego olhar para essa história e falar: nossa, mas eu sofri tanto. Como assim? Isso não justifica eu ser quem eu sou hoje. Então, aqui está dizendo, e eu vou ler mais uma vez. Então, por isso mesmo, Jesus lhe pede, e a todos nós, para deixá-la ir. Deixe as histórias ir. Não há explicação nem justificativa para se apegar a ela, exceto o desejo de fazer aumentar cada vez mais sua permanência junto ao ego, pensando: sou a vítima coitadinha e inocente. E assim, nós escusamos de considerar que seja falha nossa, de nossas vidas são tão atrapalhadas e não conseguimos cumprir adequadamente certas funções se chegamos a fazê-las. Isso irá sempre colocá-lo numa posição onde ele tenha de se ver a si mesmo em focos de luz diferente. Essa última frase está no curso publicado. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Tem a referência ali do texto 3. Eu não sei como que fala, gente, se é versículo, verso 10:8. Eu sempre confundo. Mas tá ali a referência para quem quiser olhar depois no livro. Então, não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Bill se vê sob luzes diferentes por causa das percepções e percepções equivocadas de seus pais a respeito dele, sem levar em conta a dos outros. Nunca nos olhamos a nós mesmos sem conexão ao mundo. Isso desconecta-nos do mundo, afinal, significa ver-nos a nós mesmos da maneira que Jesus nos vê. Temos dificuldade de fazer isso porque apartamos sua vista de nós, esquecendo-nos que somos nós os que a colocamos apartada e não ele. Para preencher o vácuo perpétuo que nos impingimos, por isso nós adotamos a visão de outros quaisquer. Mas os pais não criam a imagem de seus filhos. Uma criança vem ao mundo com sua autoimagem inteira. Olha que profundo isso. Uma criança vem ao mundo com sua autoimagem inteira. Um dos tremendos fardos que os pais trabalham, infelizmente reforçado por psicólogos, é de que sejam responsáveis por seus filhos. Esse livro é uma nova visão, né, sobre o relacionamento de pais e filhos. Então, ó, um dos tremendos fardos que os pais trabalham, infelizmente reforçado por psicólogos, é de que sejam responsáveis por seus filhos. Essa é a visão iludida que as crianças amam perpetuar, que é a razão pela qual, quando crescem, escrevem volumes e volumes sobre o que aprenderam a respeito disso. No entanto, o fato a esse respeito é que as crianças nascem com egos completamente desenvolvidos. Eu existo, não pedi para nascer e isso é sua culpa.
A estratégia do ego fica numa casca de nós. Estou aqui, mas não sou responsável por isso. Em outras palavras, eu sou a vítima inocente, que é a autoimagem de todo mundo. Os pais, portanto, não fazem essa imagem, mas, no entanto, a reforçam. De forma similar, nós reforçamos o ego uns aos outros, assim como temos também o poder de reforçar o Divino Espírito Santo em nós e nos outros. Então, olhando para o nosso relacionamento aqui com os nossos filhos, é bom a gente perceber o que a gente tem reforçado neles. A ideia de ser um ego, de ser uma vítima, ou a ideia de ser um com o Divino Espírito Santo. A gente olha para o nosso filho e vê que é uma criança difícil, um adolescente difícil, ou a gente fica extremamente preocupado com o que vai ser do futuro deles, quantas metas eles têm que alcançar, se eles terão sucesso, se eles terão dinheiro, se eles terão bons relacionamentos. Eu acho que essa ideia na mente de mãe, pai e filho é uma das ideias mais difíceis de se dissolver, porque ao mesmo tempo que eu olho para o meu filho e me lembro que ele é meu irmão, que eu sou um com Deus, né, que não tem essa separação, dá 2 minutos eu tô perguntando por que ele tá descalço, por que tá tomando coisa gelada, ou coloca a blusa que tá frio, ou vai fazer sua tarefa que você tem que passar de ano. É bem conflituoso a gente encontrar esse meio do caminho. Depois vocês me falem, vocês que são mães, como que vocês sentem isso? A Odete falou aqui para mim que é versículo que fala. É, na Bíblia fala versículo, né? Eu não sei se aqui, não sei, a gente fala verso ou versículo. Mas então, meninas, essa parte aqui é algo assim muito profundo para a gente olhar, para a gente fazer do nosso relacionamento com os nossos filhos e com os nossos pais um relacionamento santo. De entender que enquanto indivíduo ali o ego já está formado e nós estamos fazendo as escolhas diárias ou em reforçar esse ego ou reforçar essa lembrança, na verdade. Vou ler aqui essa parte de novo. No entanto, o fato a esse respeito é que as crianças nascem com egos completamente desenvolvidos. Eu existo, não pedi para nascer e isso é sua culpa. A estratégia do ego fica numa casca de Oi. nós. Estou aqui, mas não sou responsável por isso. Em outras palavras, eu sou vítima inocente, que é a autoimagem de todo mundo. Os pais, portanto, não fazem essa imagem, mas, no entanto, a reforçam. De forma similar, nós reforçamos o ego uns aos outros, assim como temos também o poder de reforçar o Divino Espírito Santo em nós e nos outros. Oi, Carla, seja bem-vinda. Oi. Os pais não criam a imagem de seus filhos. No entanto, podem perceber imagens que eles, as crianças, de fato criaram. Vou ler novamente, ó. Os pais não criam a imagem de seus filhos. No entanto, podem perceber imagens que eles, as crianças, de fato criaram. Entretanto, como já dissemos, você não é uma imagem, afirmando anteriormente no ditado. Se você se põe ao lado dos que fazem imagens, você meramente está sendo idólatra. E mais uma vez, eu acho que a relação de pais e filhos provavelmente é uma das relações onde a gente é mais idólatra, aonde o ego mais pega a gente ali, porque é o treino diário de você lembrar que teu filho é teu irmão, de que não estamos separados, mas esse amor especial que nós temos pelo filho, a gente faz imagem o tempo todo. Quando é muito criança, a gente está numa insegurança enorme ali para fazer aquela criancinha viver e não ficar doente, e tudo correr bem, ter o menos trauma possível. Aí vai chegando na adolescência, você continua com essa ideia que você tem que proteger o teu filho.
e para que ele não entre no mundo das drogas, para que se não se conecte com pessoas ruins, para que tenha um bom futuro, para que saiba fazer dinheiro, para que saiba se relacionar. E isso é uma relação idólatra. É um amor especial. Então, como enquanto mães, pais, dentro dessa relação, ou como a gente olha para os nossos pais também, quando a gente fala, hoje eu sou assim porque me faltou amor, porque me faltou incentivo, porque não me deixaram estudar, ou não tinham dinheiro para isso, ou porque o país onde eu nasci não me dava condições de ser quem eu queria ser, porque não me apoiavam. Também é um relacionamento especial de idólatra, né, onde a gente joga essa projeção e responsabilidade para os nossos pais, que eles deveriam ter nos tratado como pessoas especiais. Então, eu vou ler novamente esse trecho, para a gente realmente integrar e sentir no nosso coração como a gente tem olhado para os nossos relacionamentos com os nossos filhos e também com os nossos pais. Os pais não criam a imagem de seus filhos. No entanto, podem perceber imagens que eles, as crianças, de fato criam. Entretanto, como já dissemos, você não é uma imagem. Afirmando anteriormente no ditado: se você se põe de lado dos que fazem imagens, você meramente está sendo idólatra. Em outras palavras, nossa imagem de nós mesmos são ídolos, substitutos para Deus. Nós substituímos nossas imagens, encharcadas de culpa, por aquele que Deus tem de nós, puro espírito e perfeito. Amor una a ele como seu filho. Daí então, convidamos todos em nossas vidas para se unir a nós no reforço à imagem do ego. No final do texto, lemos que o ser não tem conceito ou imagem em si mesmo. Então, essa parte que diz aqui, que a criança já nasce com uma autoimagem e os pais vão reforçando, de frágil, de coitadinha, ou de criança difícil, ou de criança extremamente inteligente, e os pais vão reforçando essa ideia do ego. Isso é uma imagem que a gente coloca no lugar de Deus, que é o amor especial. Porque a gente substitui a imagem de puro, espírito perfeito, amor uno, de que nada pode acontecer com essa criança, que ela é saudável. A gente substitui essa ideia de eternidade nessa imagem que a criança criou, que o ego criou, e a gente continua reforçando. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu estou olhando para o meu filho e vejo que está sendo difícil, eu tento me lembrar de que ele é perfeito em Deus, de que está tudo certo, de que eu não preciso ter medo. Mas eu observo constantemente. Se tem uma viagem com a escola, por exemplo, nossa, a mente já cria um monte de coisa na mente, né? É que acidente, vai se perder isso, aquilo, e se conectar com amigos que fazem coisas erradas. Ele tem 14 anos, mas na escola já ofereceram vape, já ofereceram um negocinho que coloca na boca que é nicotina, mas ele chega em casa e me conta. Então, essa ideia que eu tenho na mente de eu preciso protegê-lo, o que que eu tenho que fazer para salvá-lo? Para que ele não entre nisso, para que essas pessoas não se aproximem dele. É o meu ego reforçando essa ideia de que nada pode acontecer com ele. Ele é uno em Deus. Eu acho que toda mãe aqui passa por isso, entende essa dualidade que é você querer proteger o teu filho, achar que você pode fazer alguma coisa. Na verdade é isso, né? É um pensamento completamente equivocado de que eu acho que eu posso fazer alguma coisa, que a Bruna vai interferir de alguma forma com algo que ela falar ou fizer, que vai impedir que esse serzinho ali, que ela chama de filho, fique em paz, que ocorra tudo bem. Mas é um tremendo equívoco. E aí é onde entra a preocupação, o estresse, controle e todo o resto que vem junto com o ego. Porque se a gente dá um passinho para trás e olhar para essa relação com os nossos filhos de uma forma santa e entender que ele não me pertence,
que não tem nada que eu possa fazer a não ser amor junto com ele, eu nunca vou acessar a paz, né? Eu sempre vou ficar nesse lugar de ataque e defesa. Então a gente precisa entender que essas imagens que a gente tem dos nossos filhos, essa imagem que a gente tem dos nossos pais, é um substituto para o lugar de Deus. Nós substituímos nossas imagens encharcadas de culpa por aquele que Deus tem de nós, puro espírito e perfeito amor. Una ele como seu filho. Daí então, convidamos todos em nossas vidas para se unir a nós no reforço da imagem do ego. No final do texto, lemos que o ser não tem conceito ou imagem de si mesmo. O que se aprende nesse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade do mundo. O que tu és te falará de si mesmo. O que tu és te falará de si mesmo. E então substituímos o ser idólatra do ego individual pelo puro ser de Cristo. Bill não tem qualquer justificativa que seja para perpetuar qualquer imagem de si mesmo de forma alguma. Ele não é uma imagem. E eu acho que aqui está um dos maiores aprendizados para gente. Entender que a gente se relaciona com imagens, mas nós não somos essas imagens. Então, o conteúdo que eu tenho na mente da minha infância, as ideias que eu tenho são só imagens, não define quem eu sou. Porém, às vezes a gente carrega isso como identidade, né? Vou dar exemplo mais uma vez da minha mãe, que eu dei exemplo na última reunião. Ela foi uma criança criada ali entre 10 irmãos, a terceira desses irmãos, e a percepção dela, ela não recebeu o amor do pai e da mãe. Mas quando chegou na minha vez, ela escolheu dar o amor que ela nunca recebeu. Então era uma família muito grande, tudo se resolvia na base da violência. E olha como explica essa parte aqui, ó. Convidamos todos nós em nossas vidas para se unir a nós no reforço da imagem do ego. Qual a imagem que a minha mãe escolheu trazer para a vida dela que ela foi contando para mim? Que ela foi uma criança rejeitada, que ela foi uma criança abandonada, e eu fui reforçando a ideia de coitadinha da minha mãe. Minha mãe sofreu muito. Meus avós são vilões. Tanto que entre os meus primos, são raros os que conseguiu desenvolver algum amor e respeito pelos avós. Porque a gente comprou as histórias dos nossos pais. Eu ainda cumprimentava, porque minha mãe ensinou a ter educação e tal, mas eu tenho primas que, tipo, ignoravam minha avó completamente. Porque ouvia as histórias da mãe e comprou. Reforçou essa ideia de vítima. Isso são imagens. Minha mãe e meus tios foram vítimas, de fato? E os meus avós foram algozes? Ou são imagem, histórias que o ego reforçou e todo mundo ali inserido no contexto decidiu acreditar? Então, em última instância, não existe imagem, em última instância, somos todos um em Deus. Então, essa parte deixa isso muito bem claro. E é realmente muito desafiador para assimilar isso. Quem não estuda um curso de milagres e cair nisso aqui vai falar: meu Deus, como assim? Mas falando de última instância, a gente precisa entender que nós não somos essas imagens e nós não somos as histórias que aconteceu com a gente. A gente está escolhendo reforçar essa identidade. Então, convidamos todos em nossas vidas para se unir a nós no reforço à imagem do ego. No final do texto, lemos que o ser não tem conceito ou imagem de si mesmo. O que se aprende nesse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade do mundo. Então, qual é o nosso autoconceito? Odete, você quer falar? Sim, Pode eu falar. queria falar, sim.
A história da minha mãe é muito parecida com a que você conta da tua mãe também, né? Minha mãe era entre 14 irmãos e a minha mãe era exatamente a do meio. E ela também vinha com essa história de que ela foi excluída, de que ela foi rejeitada, que ela não recebeu amor. E eu fui comprando essa história de que realmente a minha avó era uma pessoa ruim. E daí, na vida adulta, agora, eu tive que olhar, eu fiz constelação familiar, e aí eu tive que olhar para essa história de por que que a minha avó era assim, ou por que que minha mãe via a mãe dela assim. E aí, a minha avó, ela era. A bisavó, ela morreu de tétano logo após o parto da última filha, e minha avó tinha 2 anos naquela época. E tanto as 3 últimas filhas da minha bisavó acabaram sendo adotadas por outra família, porque meu bisavô reconheceu que não tinha condições de criar elas. E aí, em outra família numerosa, elas não receberam a devido amor, que elas acreditavam merecer. E a minha avó dizia, não passava de uma escrava, tanto que minha mãe vinha com essa história, eu não passo de uma escrava, tanto que eu me percebia como sendo uma escrava, porque aqui na minha vida eu fazia demais e sentia que as pessoas não valorizavam isso. E aí quando eu fui olhar para a história da minha avó, eu entendi por que que ela era assim, né? Que ela não dava tanta atenção assim. Tanto que minha mãe contava que na hora do café da manhã, primeiro ela alimentava os gatos, depois os filhos, né? E eu gostava muito de gato, até que eu tive meus filhos. Aqueles dias eu tive até a percepção, por que que a minha avó gostava tanto de gatos? Porque o ronronar dos gatos passava para ela algum tipo de afeto que ela não teve na infância dela. E Interessante. daí a gente percebeu, assim, como eu moro com a minha mãe, assim, do ladinho aqui, a Uhum. gente conversa muito, a gente conseguiu olhar para toda essa história, entender que, na verdade, minha mãe nunca foi rejeitada, excluída, foi só o que a minha avó pôde dar. Ela recebeu muito menos da mãe dela e da mãe adotiva dela, e ela já pôde dar mais para a mãe dela, e minha mãe escolheu também me dar amor. Claro, era uma mulher bastante que trabalhou bastante, né? Não pôde me dar todo aquele colo, mas eu já me senti muito mais amada. Isso. Que interessante, Odete. E vocês percebem, então, que tanto nessa história que a Odete trouxe, né, que eu trago agora sobre a minha mãe, a família dela, é exatamente isso. Enquanto um não tomar consciência de se lembrar desse amor, a gente continua repetindo as percepções dessas imagens criadas e achando que isso é verdade. Então, assim, um ali está se relacionando com essa imagem de separação do amor. Aí o outro vem, reforça e continua acreditando, e assim segue em diante, até que em algum momento alguém vai olhar para isso e vai falar: a gente não é essa história, eu não sou essa imagem. O que a gente é imutável, é eterno, é amor. Nada do que aconteceu com a gente define o que a gente é. E nós que estamos aqui, estamos sendo convidadas a olhar para isso. Né? Talvez aí no teu enredo familiar você seja a única pessoa que em algum momento agora parou para olhar para isso, porque todo mundo vai ter uma historinha aqui de dor e sofrimento para contar sobre sua própria história da infância ou dos seus antepassados. Mas a gente precisa corrigir esse pensamento equivocado. Convidamos todos em nossas vidas para se unir a nós no reforço à imagem do ego. No final do texto, lemos que o ser não tem conceito ou imagem de si mesmo. O que se aprende nesse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade do mundo. O que tu és te falará de si mesmo. E então substituímos o ser idólatra do ego individual pelo puro ser de Cristo. E aí a cura começa. A minha mãe, ela não participa dos grupos, mas tudo que a gente faz eu vou mandando para ela, ela vai assistindo. E quanto ela tem curado as percepções dela? Porque é justamente isso, é você parar, olhar para as suas percepções, trazer o Espírito Santo para te mostrar a verdade. Eu não sou isso que me aconteceu.
Eu não sou essa identidade. Então, se a gente olhar para todas as nossas histórias, né? A Carlinha gosta de trazer essa pergunta sempre: quem eu sou sem as minhas histórias? O que que sobra em mim? O que que permanece sem as histórias que eu carrego, sem os papéis que eu carrego? O que vai permanecer é isso, puro ser de Cristo. Bill não tem qualquer justificação que seja para perpetuar qualquer imagem de si mesmo de forma alguma. Ele não é uma imagem. Isso é verdade para todos nós. Não somos imagem alguma. Não somos esse ídolo, ego, que adotamos como substituto do glorioso ser em que Deus nos criou, mas substituímos a verdade pelo ídolo. E daí, convenientemente, esquecemos rápidos que fizemos isso, montando uma vida na qual nascemos como desassistidas, inocentes coisinhas que nossos pais agora enlameiam e denigrem. Essa linda imagem de nós mesmos que Deus criou fica aparentemente despachada para o inferno por nossos pais que creem com o resto do mundo que somos corpos. Não temos qualquer lembrança de nada disso, porque fizemos um roteiro de vida no qual nascemos com um cérebro não revelado, incapaz de fazer isso, deixando apenas a ilusão de que tudo seja culpa de nossos pais. O ponto de Jesus para Bill e para todos nós é de que amamos essa experiência em que nossos pais nos permeiam equivocadamente, porque provavam de não sermos responsáveis por nossa fatia desafortunada de vida. Sim, temos um ser inadequado, mas não o fizemos. Enquanto isso, nós gloriamos nesse ser ilusório e insano, adorando em seu altar de especialismo. Repito, ele não é uma imagem. O que for verdadeiro nele é todo benigno. É essencial que ele saiba isso a respeito dele, mas ele não consegue sabê-lo enquanto persista na escolha de interpretar a si mesmo como suficientemente vulnerável para ser ferido. Muito profunda essa parte, gente. Eu vou ler aqui de novo e vamos olhar um pouquinho para a nossa história, para essas imagens que a gente está carregando sobre nós mesmos. Porque de tudo aquilo que aconteceu com a gente até agora, o que que ficou? É a não amada? É a excluída? É aquela que não vai dar certo? É aquela agressiva? De todos os rótulos que colocaram na gente, é a coitadinha? O que está permanecendo? O que que a gente está escolhendo carregar como verdade? E a única parte verdadeira em nós é essa daqui, ó. Ele não é uma imagem. O que for verdadeiro nele é todo benigno. A única coisa que é verdade em nós é o amor em Deus, que é o único amor que existe. É essencial que ele saiba isso a respeito dele, mas ele não consegue sabê-lo enquanto persista na escolha de interpretar a si mesmo como suficientemente vulnerável para ser ferido. Enquanto crermos que pessoas tenham o poder de nos ferir, passado, presente ou antecipado, nunca nos lembraremos da nossa verdadeira identidade. Então, a essência do perdão é perdoar os outros pelo que não fizeram jamais. Aqui tá assim, última instância, gente. Vou ler de novo. Enquanto crermos que pessoas
tenha o poder de nos ferir. Passado, presente ou antecipado, nunca nos lembraremos da nossa verdadeira identidade. Então, a essência do perdão é perdoar os outros pelo que não fizeram jamais. Pelo ponto de vista do ego, a beleza do relacionamento pais e filhos é que há quase um entendimento universal de que os pais, às vezes, fazem coisas terríveis às crianças. Esse é o grande mito, o mesmo que possamos intelectualmente crer no que ensina um curso em milagres. Isso não necessariamente altera a nossa autopercepção de vítima inocente, injustamente tratada de nosso mundo parental e de todas as outras figuras autoritárias habitantes de nossas vidas. Esse é um gênero peculiar de arrogância, cujo componente narcisista é perfeitamente óbvio. Lembre-se, Jesus nessa mensagem está falando para psicólogos. Então ele usa linguagem psicológica. Narcisismo baseado no mito grego de Narciso, que se apaixonou pelo reflexo de seu rosto na água. Representa total autoenvolvimento. Pensamento exclusivamente em si mesmo e em suas próprias necessidades. Essa arrogância se refere anteriormente à ideia de que Bill escolhe se colocar interpretado o papel de vulnerável aos egos dos outros, como todos nós fazemos, sempre ou algumas vezes. Isso, obviamente, é narcisismo, porque passamos a crer e a querer então que tudo e todos girem ao nosso redor. Não olhamos a isso, obviamente. Nossos pais tinham egos que projetavam, que nada tinham a ver conosco, pois o ego nos quer como centro do universo de todos. Você faz isso para mim. E então exigimos ser esse centro. E quando não o somos, sentimos-nos justificados e desculpados em nossa raiva. Não é assim que a gente se sente quando a gente cria expectativa de ser amado, de ser aprovado, de ser visto? Quando a gente tem um plano A para alguma coisa, alguma ideia, alguma meta e aquilo nos frustra. Qual que é a emoção que vem para quem está no professor ego? Vem a raiva, porque o ego quer que tudo seja do meu jeito. Eu quero que você me ame para que eu seja feliz. Eu quero que você faça tudo que eu estou falando para você fazer, para que eu esteja certa, para que eu fique com a verdade, para que eu esteja feliz. É assim que funciona a mente do ego. E então exigimos ser esse centro. E quando não somos, sentimos-nos justificados e desculpados em nossa raiva. Destacado por Jesus é de que todos somos narcisistas, porque em nossa percepção, de um modo geral, tudo aparentemente parece girar em torno de nós, para nos servir ou nos conturbar. É, realmente, o ego é puro narcisismo, né? O ego não tem jeito, é isso mesmo. Jesus agora se dirige diretamente a Bill, destacando que seus pais tinham egos. Bill, seus pais de fato percebiam você equivocadamente, de várias maneiras, mas a capacidade deles de perceber ficava por isso, bem distorcida. As suas percepções equivocadas bloqueavam seu próprio conhecimento. Não há razão para que bloqueiem o caminho do seu. Mais uma vez, aqui é sobre a mente que faz a escolha. Então, se a gente for falar das nossas histórias aqui, provavelmente alguém vai ter alguma história para contar de falar, mas eu fui sim maltratado, abusado, esquecido, não fui amado, e eu sinto a dor disso até hoje.
Eu me sinto injustiçado, os meus pais me viam de uma forma equivocada. Tudo bem? A gente não quer invalidar a história e a dor de ninguém aqui, nem é o propósito do texto aqui também. Mas e agora? O que que eu faço com essas percepções equivocadas que jogaram sobre mim? Eu vou comprar essas percepções? Eu vou trazer elas para minha identidade? Ou vou fazer a escolha de escolher outra vez e entender que eu não sou essas percepções equivocadas? Como diz aqui, não há razão para que bloqueiem o caminho do seu. Porque nós temos esse conhecimento divino, que é essa lembrança de que nós somos esse amor, de que nós somos um em Deus, está disponível a todos nós. Só que quanto mais a gente acredita nessas percepções equivocadas, mais a gente bloqueia o acesso a esse conhecimento. Então, não há qualquer razão para que a percepção distorcida dos pais de Bill devesse permanecer no caminho da sua capacidade de perceber corretamente e de se lembrar do conhecimento. A mente decisória de Bill, seu tomador de decisões, escolheu ver seus pais de uma certa maneira. Eles o percebiam equivocadamente. Isso era interpretação dele, Bill. E como uma criança, isso ficava perfeitamente natural para ele, se sentir ferido e indigno, como resultado da rejeição parental. Mas Bill agora não era mais uma criança, e nem nós somos. Jesus, portanto, em seu curso, está nos dizendo que já é tempo de crescer, largarmos nossos egos e nos tornarmos como Ele, Jesus, vencedores do mundo. Aqui agora eu lembrei daquele versículo que fala: no mundo terás aflições, mas lembre-se, eu venci o mundo. E aqui Jesus nos chama para a responsabilidade de novo. Aqui no mundo a gente olha como ter idade ser sinônimo de sabedoria, né? Mas quanto idosos que estão emocionalmente crianças ainda nós conhecemos. Adultos também. A gente parou na criança ferida e ficamos ali. Só cresceu de tamanho, só parece que temos experiências diferentes, mas todas as experiências reforçam e projetam a dor dessa infância, onde a gente escolheu ficar preso, acreditar nessas percepções equivocadas, trazer para a nossa identidade e continuar perpetuando isso na forma como a gente se vê, na forma como a gente vê os nossos filhos, na forma como a gente escolhe educá-los e continuar reforçando esse ego. Então, continua sendo verdade que você crê que eles fizeram algo a você. Essa crença é extremamente perigosa para sua percepção e totalmente destrutiva para seu conhecimento. Conhecimento se refere ao nosso ser crístico. A gente já estudou isso lá no livro, o que é o conhecimento e o que é as percepções. Então, o conhecimento, ele é eterno, ele é inalterado, é aquilo que vem de Cristo, é a verdade. E todos nós temos acesso a isso. Então, conhecimento se refere ao nosso ser crístico. A crença de que pessoas fazem coisas a nós não apenas distorce nossa percepção, mas é prejudicial e destrutiva em relação à lembrança de nossa identidade. Em outras palavras, nunca saberemos quem somos como Cristo, enquanto teimosamente mantenhamos a crença em nossas mentes de que pessoas de fato fizeram e continuam a fazer coisas terríveis contra nós. Aqui mexe em muitas crenças, né, gente? Porque aqui no mundo a gente é educado a se defender. O tempo todo a gente tem que estar com o pé atrás com o outro. Você não pode ser bobinha, você não pode ser trouxa, você, se for gentil demais, as pessoas confundem sua gentileza. O tempo todo o ego reforça essa ideia de que eu posso ser atacada na primeira esquina.
Então, como corrigir isso, né? Como não passar isso adiante para os nossos filhos também? Sendo que o tempo todo, qual que é a primeira coisa que a gente ensina para eles? Não fala com estranho, não pega nada de estranho, qualquer coisa sai correndo, pede ajuda. O quanto que as mães realmente têm medo de que esses filhos sejam atacados. Então, aqui esse texto ele está revelando o ego completamente, né? Que às vezes a gente acha, não, mas eu estou praticando um curso em milagres, eu já estou limpando muitos equívocos, mas aí quando mexe nessa imagem de filhos, para mim é uma das imagens mais difíceis de soltar na minha mente. Então, essa ideia de que alguém pode me fazer mal ou alguém pode fazer mal para o meu filho é algo que precisa ser perdoado, não só na mente da Bruna, como na mente de todos nós. Vou ler novamente, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a experiência de vocês ou como vocês sentem essa parte aqui, tá bom? Levanta a mãozinha aí. Então, conhecimento se refere ao nosso ser crístico, a crença de que pessoas fazem coisas a nós não apenas distorce nossa percepção, mas é prejudicial e destrutiva em relação à lembrança da nossa identidade. Em outras palavras, nunca saberemos quem somos como Cristo enquanto teimosamente mantenhamos a crença em nossas mentes de que pessoas de fato fizeram e continuam a fazer coisas terríveis contra nós. Isso é não só verdadeiro, quanto às suas atitudes em relação aos seus pais, bem como de seu uso equivocado de seus amigos. Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar aqui então. Minha mãe nem sempre tão em paz, mas o tempo todo muito perspicaz, tinha um nome para isso e nos interpelava. Você pensa que é o centro do sistema planetário? A gente usa muito isso, né? Você pensa que você é o centro do universo? O ego pensa que é. Se cremos que efetivamente nossos pais abusaram de nós, creremos que todas as demais pessoas também fazem isso a nós. E é exatamente assim que acontece. Quem já teve alguma experiência de abuso ou de ser enganado, de sofrido algum tipo de dano, né, com relação aos pais ou quem te criou, é uma pessoa que na sua identidade tem dificuldade de confiar. Tem essa dificuldade de se permitir ser vulnerável. Então, se cremos que efetivamente nossos pais abusaram de nós, creremos que todas as demais pessoas também fazem isso a nós. É impossível manter uma crença a respeito de uma pessoa sem também generalizarmos isso para todos os demais. Podemos experienciar isso inconscientemente, mas sendo a filiação una, a percepção de um é a percepção de todos. Olha como é importante a gente fazer a nossa parte, né? De corrigir a nossa percepção sobre tudo isso que a gente está vendo, sobre os nossos relacionamentos com os nossos filhos e com os nossos pais. Porque uma mente que se corrige também está corrigindo isso na mente de todos, né? O próprio Kennedy tendo feito esse livro, estudado, o Bill ter se disponibilizado a olhar para a sua relação, e a gente está olhando para isso agora. Então, é muito importante que nessa mente que toma decisão, a gente faça essa decisão de escolher a verdade. Podemos experienciar isso inconscientemente, mas sendo a filiação una, a percepção de um é a percepção de todos. Dessa forma, nós consideramos sempre justificados e excusados por usar equivocadamente os outros, caso eles nos usem equivocadamente de novo por pensamento, palavra ou ato. Em psicologia, é quase axiomático que crianças abusadas cresçam para se tornar
pais abusadores. E então, se nós não superamos os abusos cometidos contra nós em nossa infância, certamente nós não superaremos isso como pais ou figuras parentais, até mesmo dirigentes. Portanto, nosso passado não consegue deixar de ter um efeito deletério sobre como tratamos filhos ou pessoas subordinadas a nós. Mais uma porrada, né? Porque realmente, enquanto a gente está inconsciente, percebe ali, na hora da raiva, quando você está dando bronca no seu filho, está botando de castigo. Eu percebo muito o processo que foi a reeducação do meu marido. Porque eu sempre fui mais calma, mais paciente e tal, mas ele já era do querer resolver nos tapas, nos beliscão, e eu fui cortando essas coisas, né? De falar, não, a gente vai conversar 10 vezes se for necessário, mas a gente vai conversar. Não vai falar alto, não vai resolver na violência. Porque ele passou por situações assim. Então, hoje até meu filho brinca, nossa, olha lá, já veio o pai regalando o olho. Que ele é grandão, regalou o olho assim quando tá bravo. E é exatamente isso, tá só no automático, performando da forma como ele vivenciou. Então, enquanto isso não é curado dentro de si, a gente vai continuar repetindo. E abuso aqui é de todas as formas, né? Porque a gente não sai repetindo, engole o choro, na volta a gente compra. Se eu for aí, se eu for aí encontrar, eu vou esfregar na sua cara. Tantas coisinhas que a gente sai repetindo. Oi, Sirlene, pode falar. Eu tive uma experiência com meu filho, ele tem 29 anos hoje, né? Mas foi ano passado, tinha 28. Ele tá no Rio de Janeiro e eu tava em Santa Catarina na época. Fazia já um tempinho que a gente não se via, e ele falou, vou passar uns dias aí em Santa Catarina. Eu falei, então tá bom. Aí ele falou, 3 dias. Aí eu falei, 3 dias? Que absurdo! Por que que você não fica mais tempo? Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, eu só tô comunicando. Eu só estou comunicando que vou ficar 3 dias. Ai, que raiva. Então tá bom. E tudo bem. Aí depois eu fiquei remoendo aquilo na minha cabeça. Eu falei, como é que o ego é ardiloso, né? Ao invés de eu falar assim, olha, 3 dias, eu vou ter o privilégio de estar com ele, né? Poder ficar 100% com ele. Não, eu estava reclamando a falta, a escassez. Só 3 dias, né? Então, aí depois que eu vi isso que o ego estava fazendo, eu falei, ups, não, 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 não. Eu quero ficar com ele inteira 3 dias. Mas ao invés de ficar na escassez, né? Só isso, e não sei o que, não sei o que, porque o ego é complicado, gente. Complicado. Então, aí quando eu vi, né, o jogo do ego, Uhum. foi uma virada de chave, sabe? Eu falei, isso vão ser 3 dias maravilhosos. E pronto, mudei a minha mente, assim, me deixei ser mudada, né? E foi Sim. maravilhoso, realmente. E usufruiu dos Só três comento. dias. Com certeza. Eu só estou comunicando, mãe. Não estou pedindo, não tem barganha aqui, não tem nada. Ai, Bruno, você Que tem 14 anos, aí se interessante. acostuma. Ai, minha filha, o meu só está começando a jornada aqui de correção da minha Só mente. está começando. Só está começando. Quando o meu tinha 14 anos, ele fazia jiu-jitsu, né? Isso no Rio de Janeiro. E eu morava assim perto na época da escola de jiu-jitsu, então eu sabia o horário que ele chegava em casa. Então terminava às 10 horas lá, né? A aula dele lá de jiu-jitsu. 10h30 no máximo, estava conversando com o pessoal, 10h30 no máximo, chega em casa. E esse belo dia, 10h30, 11 horas, 11h30, nada. Eu ligo lá para a escola, não, já saiu daqui faz tempo, e não sei o que, e nada, e nada. Ele com 14 anos. Eu saio, sabe, procurando meia-noite, procurando essa criatura, Bruna. E Rio de Janeiro, gente, não tô falando que é, né, Né? cidade pequena, não, Rio de Janeiro. Dela, acho que deu, tipo assim, 15 para meia-noite, mais ou menos, né? Ele chega em casa com aquela cara lavada. O que que aconteceu?
Ah, só fui na esquina comer um lanche com os amigos ali, não sei o que, não sei o que. Mas não tem telefone, tudo desligado, sabe? Desse jeito. Uhum. Não, Bruna, vai ficando, ou seja, vai se preparando, porque só melhora. Só melhora, né? Vou ter muitas É, eu fiquei, oportunidades de relacionamento santo. sim, com certeza. Nossa, de perdão e tudo mais. E de falar assim, olha, o que é que eu tô fazendo? Né? Que amor que é esse? Ao invés de eu, né, tá olhando assim, por exemplo, meu filho vai para uma viagem escolar, como você falou, ao invés de eu falar, eu desejo para você uma viagem maravilhosa e ter na minha mente que ele vai se divertir muito. Não, a mente fica ao contrário. Isso não é amor, né? A Exatamente. mente fica, ah, você bateu o ônibus, aí você morreu afogado, né? Aí você não sei o que, não sei o que. Isso é uma confusão muito grande, né, que a gente tem. A gente Sim. acha que isso é amor e não é, né? O amor seria, né, ele é cuidado, ele é amado, ele vai se divertir muito e vai ser uma viagem inesquecível. E a gente ficar na paz, descansando na confiança e na fé, né, Bruna? Mas só tem é de rir o negócio mesmo, mas é isso aí. Quem tem filho é oportunidade de relacionamento mesmo, bem forte mesmo. E a gente tem uma vontade de ser especial, né? Uhum. Ai, é isso aí. Que legal, Silene. Nisso que a Silene trouxe para gente, sobre esses 3 dias aí que ela queria mais, olha só como ali, naquele momento, ela estava se relacionando com a imagem que ela fez, que primeiro, que o filho é menor do que ela, então ela pode controlar e mandar na cabeça dela ainda, né? Por que que não fica mais? O que que vai fazer de tão importante que não pode ficar mais? Ou há quanto tempo você não vê sua mãe, que você não pode ficar aqui? E rapidamente o filho já vem e bota no lugar ali, né? Eu só estou informando o tempo que eu vou ficar. Então, se ela continua escolhendo o professor ego, ela pode começar uma briga ali mesmo, daqui a pouco o filho nem vem mais, ou se vir fica aquele clima ruim, porque é o que muitas mães e pais fazem, né? Os filhos crescem e a gente continua querendo controlar, porque a gente está com aquela imagem de que é uma criancinha frágil, de que ele me pertence, de que eu sei, egoicamente falando, o que é melhor para ele, o que ele tem que fazer, que profissão tem que escolher, com quem tem que se relacionar, porque eu só estou te orientando para você não sofrer. Quantas vezes a gente falou isso? Que a gente é mais sábio, que a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos. E isso não é amor à luz de um curso em milagres. Isso não é um amor crístico. Isso é o amor do Justamente por ego. conta desse treinamento do curso, eu consigo, né? Consigo dar uma volta por cima, porque senão você realmente entra em batalha com teu filho e ao invés de passar momentos bons, você passa com raiva, né? Então, graças ao curso, eu tenho essas experiências, graças a Deus, né? Sim, realmente, o Espírito Santo é transformador, né? Eu tento, quando eu percebo a minha mente entrando nesses lugares, uma coisa que vira muito a minha chavinha é lembrar de que esse eterno nada pode prejudicar, sabe? Que o meu filho é eterno, de que ele é um com Deus e que nada pode ser ameaçado. Aí eu nem abro minha boca, eu fico ali na mente mesmo. Fala, Carla. Oi, boa noite. Boa noite. Então, é assim, meus filhos já são igual a Sirlene, são todos crescidos, né? E eles são tão inversos perante os olhos do mundo, eles são totalmente inversos, né? Porque fala mesmo os mesmos pais, aí você olha para isso, né? Uhum, Os mesmos pais e pessoas totalmente inversos. O que que eu estou querendo dizer com isso? Meu filho, aos olhos, vamos dizer aqui, do ego do mundo, ele é o inteligente, o que tem sucesso, está numa empresa maravilhosa, tem 29 anos também. uhum. Está numa empresa maravilhosa, é o executivo. Eu até brinco com ele que ele é o Faria Liner aqui. Dizer porque ele trabalha lá mesmo. Sim. E a minha filha, ok, sabe? Foi ele me ensinou, os dois me ensinaram tanto, mas hoje eu estou nesse lugar, né? Óbvio que Uhum, eu cheguei nesse lugar hoje. E me ensinaram tanto, porque meu filho, eu falava assim para fez engenharia, ele tinha que ser o primeiro aluno da faculdade de engenharia, não era só do curso.
Entendeu? Então, assim, foi sempre assim. Veio do primário, veio do fundamental, do ensino médio, tudo sendo o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Eu falava, pra quê? Uhum, E aí chegou, foi, tá trabalhando, ok. Minha filha, eu tenho um casal, uhum. minha filha, dá pra virada. Gente, se eu falar o que essa minha filha já fez, hoje eu sou numa tranquilidade que, ó, não tô, é assim, ó, é entrego mesmo, é total entrega. Tá na Porque mão de assim, Jesus. ela me mandava foto de com 18 anos, nadando com 30 tubarões ao redor dela. Porque ela era bióloga marinha, porque ela se formou bióloga marinha. Aí era 30 tubarões. Aí ia para o Havaí, ela me mandava vídeo no WhatsApp daquelas ondas gigantescas. Ela, tô indo, mãe. Sabe? É tipo assim, eu tinha que falar para mim. Você percebeu? Que tinha que Uhum. falar? Tinha que falar. Então, era nadar com tubarão, era nadar com baleia, era nadar com não sei o quê, tudo. Ah, daí vou fazer a apneia. Meu Ela Deus. desce até hoje, ela desce 38 metros sem nada. Entendeu? Não, não Uhum. se tornou mergulhadora, se tornou. Hoje ela até é o trabalho dela hoje, ela tem 32 anos. É o trabalho dela, mas foi da pá virada quando era nova. Então, assim, eram dois opostos mesmo. E aí eu falava assim, mas da onde vem tanta coragem? Sabe assim, o medo, eu falava assim, cadê o medo dessa menina? Sabe, dá um pouquinho de medo de se encarar, porque tem coisas que, né, que você vai mergulhar à noite, no total breu, Uhum. sem ver nada. Eu vou Aventureira, saber, então, aventureira. não, entendeu? Não tem aí um é todo certinho, a outra é pra lá, né? E Uhum. assim, obviamente que quando eles eram adolescentes, 18, 20 anos, foi a fase maior da minha filha, por exemplo, e o meu filho sempre ficou em casa. Ela não, ela tinha que vir, uma hora ela tinha que estar num lugar, outra hora tinha que estar no outro. Aí eu falei, é o contrário aqui em casa, ele é caseiro. Uhum. E assim, lidar com isso não foi fácil para mim, não. Não foi fácil. Só que assim, me levou para um lugar. Enquanto eu estava lá naquele euzinho e olhando para o eu, Carla, e olhando para o eu, Mariana e Marcelo, né? Eu estava totalmente vulnerável ali. Totalmente vulnerável a tudo, tudo no o que eles faziam, o que eles eram, a preocupação, tudo. Não adiantava, era ali. Quando eu comecei, né, pelo curso Milagres, e aí também depois. Logo veio a doença do meu marido, tal, não sei o quê, você já leva também para outro lado. E aí eu comecei a ficar mais perceber que ela, por exemplo, ele não, leva a vida dele. Mas assim, ela, por exemplo, essa aventureira aí, eu soltei. Sabe quando você solta? Uhum. Ontem ela fala, eu vou nadar com orca. Manda foto. Sabe assim como Eu não. também soltei. Eu As também, pessoas às vezes me assim como perguntam. você, também entreguei também, de boa. Fico Você de boa também. entrega, você entrega, É. a entrega ali foi total. Então, assim, até eu, às vezes, a minha mãe, né, ela fica assim, ô Carla, você não vai preocupar? Você não está preocupado com a Mariana, mas você não está preocupado, você não vai ficar, você não vai ligar, você não quer saber, então fica atrás, né? Não, Uhum. mãe, tá tudo bem. Mas não adianta você falar, ela não, ela já leva no, tá, cabelo em pé. Então, assim, enquanto você está ali naquele eu, você pensa ser totalmente vulnerável a essas, né, a olhar a imagem e as percepções que te traz. Que para mim foi muito, muito aprendizado. Muito, muito, muito.
E se eu olhar também, eu era uma criança medrosa, muito medrosa. Sabe aquela criança tímida? Eu era totalmente tímida, quieta, calada e medrosa. Olha quem veio para mim. Tá Pois explicado. é, para fazer você ir olhando, né, para todas as Ah, percepções na foi sua olhando para tudo. identidade. Foi olhando para tudo, mas e aí assim você vai, nossa, mudei muito, 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 graças a Deus, assim, muito, porque eu entrava em pânico, eu cheguei a ter pânico, assim, de tomar remédio, de falar, meu Deus, o que que vai acontecer com essa menina? Pi, 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 pi. Aí hoje, quando eu olho, quando eu lembro, né, disso, Uhum. que eu falo, nossa, em que lugar que eu estava? Mas estava, Presa nas né? imagens, São reforçando, exatamente reforçando. essas imagens. E enquanto você não entrega isso, essa fica ali, né? Que fica, o Uhum. que você guarda, né? Você vai repetindo, fica ali repetindo, repetindo. E a Tem gente jeito. pode usar isso para tudo, né, na nossa vida. A gente acaba Para treinando tudo. mais com os filhos, mas É. realmente é entender que tudo que eu estou vendo são imagens e eu não sou essas imagens. Eu estou me Isso. relacionando com elas. Então, vamos nessa mente que toma decisão e de que lugar eu vou me relacionar com essas imagens. E acho que esse papel de mãe é o mais desafiador mesmo. Realmente é o mais. É difícil você esse tirar desse relacionamento especial. Não adianta, porque aquele negócio, quando eu olho assim, eu gosto mais do filho da minha amiga. Não, vou gostar mais do meu. Entendeu? Vamos ser honesta. É, Eu exatamente. falo por Espírito Santo, radicalmente honesta. Não, eu estou preocupada com meu filho. Não adianta. Esse papel de mãe eu acho que é o mais desafiador mesmo, muito desafiador, que é como a Sirlene te falou. Tem muito. Você, 14 anos, tá uma 14 anos, maravilha. minha filha, tá começando. Aí a gente mora aqui É, na Inglaterra, né? E daí, é diferente também, né? mas a gente já tá conversando que ele terminando high school, ele quer passar pelo menos uns 2 anos no Brasil, morando com a avó. Então, assim, já Ixi, vou começar a treinar e se soltar já. E depois ele volta e faz faculdade, ele quer um ano sabático, curtindo o Brasil. E eu vou ter que hum, soltar, vai eu ter vou que ter que soltar. soltar. Eu acho que é um Vai. soltar para nunca mais, porque eu acho que depois de uma experiência dessa, acabou, acabou, Bruna. Acabou a imagem de filhinho para você. Dali é para a vida adulta e é isso. Por isso que eu já estou Mas estudando desde agora. Tem Meninas, mais jeito. alguém quer falar alguma coisa? Claita, Odete. Eu parei ali nessa página, então, para depois a gente voltar na Gente, feira. Diga, oi, Claita. Bruno. Eu quero falar, mas eu vou deixar mais lá para frente para contar um pouquinho da minha experiência com meu filho, que a Bruna acompanha bem juntinho aí, né? Sim. Então, E tá isso bom. que a Carla falou, acho que foi a Carla, né, que falou? Foi a A Carla que, Sirlene. é, é, que falou que aprendeu muito com os filhos, né? Os filhos são, né, são extensão, né? Ainda que do ego aqui, mas que é usado pelo Espírito Santo realmente para nos ensinar tudo aquilo que a gente não consegue ver, né? Então, mais lá na frente, quando a gente estiver mais no final do livro, eu vou compartilhar algumas histórias. Agora eu quero mais ouvir um pouquinho mais do Ken, que está maravilhoso. Tá maravilhoso. Obrigada, Bruno, por trazer. Sim. Obrigada a todos. Realmente tá maravilhoso. A gente só tá começando, né? Então, o que fica hoje para todas nós é olhar para essas imagens, olhar para nossa identidade, né? Igual a Carla trouxe, eu era tímida, eu era medrosa. Então, o quanto que isso ainda permanece em você e entender que isso são histórias que você escolheu trazer, de experiências que colapsou ali e você falou, eu sou isso, eu sou tímida, eu não tenho coragem, eu sou vergonhosa.
Aí vem tua filha com um comportamento totalmente diferente e você pode olhar para essas duas percepções e se lembrar que não é nenhuma nem outra, nem você é sem coragem, nem ela é corajosa, entendeu? São só percepções. E trazendo essa prática diária para gente todos os dias, com todas essas imagens que a gente está se relacionando. Certo? Odete quer falar alguma coisa? Fechou a câmera aí, deve estar ocupada. Então, amanhã a gente se encontra aqui com a Jande para a gente continuar estudando o Manual de Professores. E na quinta-feira eu tô aqui de novo. Quem não puder participar, depois assiste lá pelo YouTube. Vamos estudando juntas. Certo, meninas? Gratidão pela presença de vocês. A gente se vê. Beijo, tchau.